Fala pessoal, tudo bem? Como é que está o estudo de vocês aí? Vamos para o nosso próximo assunto, um assunto fundamental para a aprovação de vocês, que é princípios infraconstitucionais. O primeiro princípio infraconstitucional que estudaremos é o princípio da finalidade. Então nós vimos anteriormente que a atuação da administração pública deve buscar o interesse coletivo, interesse público, ok? Então vejam bem, ó, esse princípio impõe que a atuação da administração pública seja sempre voltado à coletividade, ao interesse público. Nós vimos que quando há uma busca do interesse particular, nós temos o desvio de finalidade. Então, ó, o desvio de finalidade é uma das espécies do chamado abuso de poder. Quando é que eu tenho um desvio da finalidade? Quando eu busco uma finalidade diversa. Por exemplo, quando eu quero, quando a administração pública quer punir determinado servidor público, ela deve utilizar as sanções previstas no Estatuto do Servidor. Okay? Ela não pode, por exemplo, utilizar o ato de remoção para punir determinado servidor. Isso caracteriza, então, o desvio de finalidade. Então, vejam bem, a finalidade ela abrange dois sentidos. A finalidade geral, que é a defesa do interesse da coletividade, e a finalidade específica. Significa que para cada ato administrativo há uma previsão legal específica. Nosso exemplo anterior, né? Então a remoção serve para transferir o servidor de um órgão para outro, ok? Não para puni-lo. O próximo princípio que estudaremos é o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. E é importante nós lembrarmos que quando a gente fala em igualdade, nós encontramos a igualdade material e a igualdade formal. A igualdade formal é aquela do artigo 5º, que diz que todos serão iguais, serão tratados iguais perante a lei. Okay? Então não há uma distinção de tratamento. Já a igualdade material, ela diz que a lei deve tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. É aquela igualdade que Aristóteles trouxe lá no direito grego. Okay? Olha só, a Constituição Federal também abarca a igualdade material. Nós encontramos, por exemplo, dentro de políticas públicas, como cotas para concursos, cotas para universidades, políticas públicas que buscam igualar essa igualdade na relação. Olha só, então a administração pública deve tratar os iguais na forma da lei e os desiguais na forma das desigualdades, nas medidas das suas desigualdades. Ok? Então nós temos aqui tanto a igualdade material quanto a igualdade formal dentro da ideia de princípio da isonomia. Ok? Por exemplo, se nós verificarmos um fator de exclusão, esse fator de exclusão ele deve ser compatível com a norma. Por exemplo, se em determinado edital de concurso há previsão para vagas de salva-vidas, posso fazer distinções e não contratar, por exemplo, pessoas com deficiência? Desde que haja compatibilidade com a norma e haja fundamentação legal para essa desigualdade, não teria problema de violação ao princípio da isonomia. Então vejam bem, agora se esse mesmo edital de salva-vidas prevesse cargos administrativos, nós encontraríamos aí uma violação, com certeza, do princípio da igualdade. Tá? O STF já se manifestou algumas vezes em relação a esse princípio. A primeira situação que nós encontramos é a súmula do STF 683, que ela diz que o limite de idade para inscrição em concursos públicos só é legítimo em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, vejam bem, o STF diz o seguinte, que limitação da idade só é justificável pela natureza das atribuições do cargo. Então, nós encontramos aí limites da idade, por exemplo, nas carreiras das polícias militares, bombeiros militares e das forças armadas. Okay? Outra súmula importante é a súmula vinculante 44 da STF, que trouxe a previsão da necessidade de previsão legal para o exame psicotécnico em concursos públicos. Então vejam bem, pessoal, é possível as explicações cobradas em editais de concurso desde que compatíveis com a função do cargo estejam previstas em lei. Então qualquer restrição apenas em edital de concurso estaria violando o princípio da isonomia. Então, há necessidade que o edital do concurso traga uma restrição, mas que essa restrição seja compatível com o cargo e que haja previsão legal para isso. Não apenas com previsão legal, mas também tem que ser compatível com a função. Tá? Então,
haja vista ao respeito ao princípio da isonomia. O próximo princípio que nós vamos analisar é o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. A previsão se encontra no artigo 2º da Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. O que significa o princípio da razoabilidade? Ele determina que nos processos administrativos deve-se observar a adequação entre os meios e os fins. Então, vejam bem, se num concurso público para policial, a administração pública exige que o candidato corra 100 metros em 10 segundos, isso não é razoável, né? Porque nós não estamos procurando um atleta olímpico, e sim um policial militar. Então, deve haver uma adequação entre os meios e os fins. Isso significa razoabilidade. E a proporcionalidade, ela veda a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Nós encontramos muito a violação da proporcionalidade na aplicação das sanções administrativas. Okay? Então, quando a administração pública ela ultrapassa aí os limites da proporcionalidade, impondo uma obrigação muito superior ao fim necessário, nós encontramos a violação do princípio da proporcionalidade. E vejam bem, pessoal, tanto o princípio da razoabilidade quanto a proporcionalidade são limites da discricionariedade do agente público. Vejam bem, quando há uma violação da razoabilidade e proporcionalidade, nós estamos falando de uma violação de legalidade. E o judiciário vai poder, então, rever essa violação. Não importa se é um ato vinculado ou ato discricionário. Nós estamos falando de um limite da discricionariedade. Então, vejam bem, se o gestor ele violar a proporcionalidade e razoabilidade, nós estamos falando uma violação de legalidade. E aí o ato vinculado pode, tanto quanto o ato vinculado quanto o ato discricionário, pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Não estamos falando mais de mérito, estamos falando de legalidade. Então vejam bem, por esses princípios é lícito a administração, o Poder Judiciário, reapreciar os atos praticados pela administração pública. Então, houve violação desses princípios, o Judiciário pode rever essa atuação. Se uma decisão é manifestamente inadequada para alcançar a finalidade legal, a administração pública terá exorbitado os limites da sua discricionariedade e o Poder Judiciário poderá corrigir essa ilegalidade. Então, vejam bem, nós sabemos, dentro do princípio da autotutela, que o Judiciário não pode rever a discricionariedade dos atos administrativos, ele não pode entrar no mérito. Mas quando há uma violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o Judiciário não está mais analisando o mérito, a discricionariedade, ele está analisando, sim, aspectos de legalidade. Então, ele pode rever, sim. Ok? O próximo princípio que estudaremos é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Importantíssimo aí dentro dos processos administrativos disciplinares, onde a administração pública sanciona servidores, por exemplo. Nós temos a necessidade do contraditório, que significa dar uma ampla ciência do processo administrativo. A ampla defesa é dar oportunidade para que a parte possa se defender, utilizar todos os meios de provas necessários. Okay? Então, para que essa ampla defesa aconteça, existem algumas exigências. Por exemplo, a defesa prévia. É necessário que a parte saiba do que ela está sendo acusada. Ela tome conhecimento de todo o processo. Okay? É necessário também que a produção de provas que ela faça seja levada em consideração pela administração pública. Então, não basta que a administração pública aceite a produção de provas, mas também que essa produção de provas seja analisada pela administração pública. Okay? Ainda dentro do contraditório para a defesa, é importante nós analisarmos duas súmulas vinculantes. A súmula vinculante 21 e a súmula vinculante número 5. A súmula vinculante 22, ela diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou rolamento prévio de dinheiros ou bens para admissibilidade de concursos públicos. A admissibilidade de recursos públicos. Então, vejam bem, a administração pública não pode cobrar para que determinado administrado entre com recurso. Isso era muito comum acontecer, né? A exigência, por exemplo, do pagamento do tributo para recorrer. Então, essa súmula aqui, ela veda, né, que a administração pública cobre para que o administrado possa recorrer. Tá? Violaria o contraditório e ampla defesa.
E a segunda súmula importante é a súmula vinculante número 5, que diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal. Então, vejam bem, não é obrigatória a presença de um advogado no processo administrativo, mas essa prerrogativa de ter ou não advogado é uma prerrogativa do administrado. Ele tem o direito de ser assistido ou não pelo advogado. Mas a falta do advogado, ela não vai anular o processo. Tá? Então, não ofende a Constituição Federal a falta de advogado. Ela é uma faculdade do administrado, daquele que está sendo acusado. O próximo princípio que nós vamos analisar é o princípio da continuidade do serviço público. Então, o Estado, como regra, ele tem a obrigação de prestar os serviços públicos, de maneira ininterrupta e contínua. Então, essa é a regra, ok? Mas nós temos exceções. A primeira exceção nós encontramos é a paralisação do serviço público, no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 9784, que é a lei que trata de concessões e permissões. Então, vejam bem, não caracteriza a descontinuidade do serviço público a sua interrupção, em primeiro lugar, situação de emergência. Então, se houver uma situação de emergência, pode paralisar. A segunda é, após aviso prévio, motivado por razões de ordem técnica ou segurança das instalações. Então, se a administração pública precisa fazer uma manutenção da rede de fiação, por exemplo, de energia elétrica, não tem problema, desde que previamente avisados. Ok? E também no caso de inadimplemento do usuário. Então, a falta de pagamento pelo usuário também gera a paralisação do serviço público. Esse inadimplemento do usuário, ele tem como fundamentação a princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Então, há necessidade que todos paguem o serviço para que ele possa prosseguir. Né? Então, está relacionado ao princípio da publicidade e ao tratamento isonômico. Né? Então, a falta de pagamento pelo usuário pode gerar, então, a interrupção do serviço público. Ok? A próxima exceção é a chamada exceção do contrato não cumprido. Ok? Então, dentro do direito administrativo, nós aplicamos essa regra de uma forma um pouco diferente. Tá? Então, ela é aplicada de forma diferenciada do direito civil, pois o contrato da administração pública deve permanecer sendo prestado pelo prazo de 90 dias, mesmo que a administração pública não pague. Então, aqui, mesmo que a administração pública paralise o pagamento, aquele contratado pela administração pública ele deve continuar prestando serviço público pelo menos por mais 90 dias. Okay? Isso é o que diz o artigo 78, parágrafo 5º da Lei de Licitações e Contratos. Okay? O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração pública decorrente de obras, serviços ou fornecimentos, ou parcela desses, já recebidos ou executadas, salvo em caso de calamidade, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das suas obrigações até que seja normatizada a situação. Então, veja bem, na administração pública, pode o contrato administrativo ser paralisado somente após 90 dias de atraso dos pagamentos pela administração pública. Exemplo aqui, determinada empresa que é contratada para coletar o lixo. Então, ela só vai poder parar de coletar o lixo após 90 dias de atraso. O grande princípio aqui que nós vamos estudar agora, que cai muito em prova, é o princípio da autotutela. O que significa o princípio da autotutela? Significa que a administração pública ela pode tomar conta da sua própria atuação e rever os seus próprios atos. A administração pública então, ela é dotada de uma prerrogativa de rever os seus próprios atos administrativos quando ela edita. Tá? Então, lembre que a autotutela é uma das prerrogativas, é um dos poderes especiais. Dentro da autotutela, nós encontramos dois institutos. O instituto da revogação e da anulação. Então, o que significa a revogação? É a suspensão de atos administrativos legítimos e eficazes. Tá? Então, nós estamos falando de um ato administrativo legítimo e eficaz, mas que ele se tornou inconveniente ou inoportuno, que é o que a gente chama de mérito administrativo, conveniência e oportunidade. Tá? E o efeito é o efeito ex nunc, ok? O efeito é para frente. Então, se nós tivermos um ato
que ele é legítimo, mas que se tornou inconveniente ou inoportuno, nós estamos analisando o mérito administrativo e isso tem como efeito o ex nunc, que efeito é para frente, ok? Respeita direitos adquiridos. Já a anulação é a declaração de invalidade de um ato administrativo por ilegalidade. Então, a administração pública se deparou com uma ilegalidade, ela vai ter o dever de anulação. O efeito é ex tunc, ou seja, o ato retroage lá na origem como se não tivesse produzido efeitos jurídicos. Ok? Ainda dentro da ideia do princípio da autotutela, nós precisamos analisar um aspecto que nós veremos mais adiante, que são a classificação dos atos, que é o ato vinculado e o ato discricionário. O ato vinculado é aquele que não traz margem de escolha na lei, certo? Então, o ato vinculado, por exemplo, a licença para construir, a aposentadoria compulsória, são atos vinculados. Esses atos vinculados, eles somente podem ser anulados. Então, se eu encontro um ato vinculado que tem uma ilegalidade, o instituto que eu vou utilizar é o instituto da anulação, ok? E o ato discricionário é aquele que traz uma margem de escolha na lei, ok? Para o administrado, para o administrador. Exemplo, nós temos a autorização do uso do bem público. Determinada entidade pede para a prefeitura municipal utilizar uma rua para fazer uma festa, nós vamos utilizar o Instituto da Autorização de Uso do Bem Público. A administração pública vai fazer uma análise de conveniência e oportunidade em relação ao uso do bem. É conveniente, é oportuno fechar aquela rua para aquela comunidade fazer a festa? Isso é análise de mérito. Mérito administrativo, o Poder Judiciário não pode rever, pessoal. Então, somente a administração pública pode rever atos discricionários através da revogação. Lembrem apenas daquela exceção que nós vimos anteriormente, que se a administração pública ultrapassar os limites da discricionariedade, violando a razoabilidade e a proporcionalidade, aí o judiciário pode analisar a legalidade. Em nenhum aspecto o judiciário vai analisar o mérito, ok? Outra situação importante é que o Poder Judiciário ele pode analisar o mérito dos seus próprios atos administrativos. Então, quando o judiciário lança um edital de concurso, lança uma licitação pública, ele pode rever o seu próprio ato. Então, ele vai estar aplicando o princípio da autotutela para ele mesmo, para o próprio Poder Judiciário. Ok? Então, não confundo. O Poder Judiciário não pode analisar atos discricionários. Essa é a regra, através da revogação. Ele pode apenas anular um ato discricionário que seja ilegal. Por exemplo, que ultrapassou a razoabilidade e a proporcionalidade. Ok? Olha só. Nós encontramos aqui algumas súmulas relacionadas ao princípio da autotutela. A primeira súmula que o STF editou é a súmula 346. Ela diz o seguinte: a administração pública pode declarar a nulidade dos atos administrativos. Então, a primeira súmula falou da anulação dos atos ilegais. A próxima súmula é a 473 do STF. Ela diz que a administração pública pode anular os atos administrativos quando eivados de ilegalidade, ok? Então, pode anular atos ilegais e pode, porque deles não originam direitos, ou pode revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, ou seja, análise do mérito, respeitados os direitos adquiridos. Então, na revogação, o efeito é ex nunc, respeita os direitos adquiridos, ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. Então, lembre que mesmo no ato vinculado ou no ato discricionário, o judiciário sempre pode fazer a apreciação de ilegalidade, ok? Mas a administração pública tem uma prerrogativa. Ela mesma pode anular um ato ilegal dela ou pode revogá-lo em caso de conveniência ou oportunidade. Não fazendo, cabe ao judiciário, então, fazer a análise de legalidade através da anulação. Mais importante também, nós temos a Lei 9784, no seu artigo 53, que é a lei que trata do processo administrativo federal. Ela diz que a administração pública passou a ter um dever de anular os seus próprios atos quando eivados de ilegalidade e tem o poder de revogá-los por conveniência e oportunidade. Então, vejam bem, a administração pública se deparou com uma ilegalidade, em regra, ela tem o dever de anular. Salvo alguns casos que ela pode fazer a chamada convalidação do ato, que é o aproveitamento. Mas, em regra,
se deparou com ilegalidade, a administração pública tem o dever de anulá-lo, ok? E tem a faculdade de revogar, ou seja, vai analisar a conveniência e oportunidade para o instituto da revogação, ok? Olha só, a administração pública pode revogar os seus próprios atos inconvenientes e inoportunos. Então, um exemplo aqui, ó. Determinado padre pede ao prefeito para usar a praça para a quermesse. Depois de concedida a autorização de uso de bem público, o prefeito descobre que no mesmo local ocorrerá outro evento, já anteriormente previsto. Assim, caso entenda necessário, o prefeito pode revogar a autorização. Então, vejam bem, o prefeito, determinado padre foi pedir autorização para usar uma rua, o prefeito se depara com a situação que já existe uma festa no mesmo local, ele pode, então, fazer a revogação daquele ato que autorizou o uso da rua, ok? Então, isso é análise de conveniência e oportunidade. Já a anulação diz o seguinte, a administração deve anular atos ilegais. Exemplo, se tiver um processo administrativo de aposentadoria com erro, a administração pública deve anular esse ato, ok, pessoal? Então, vejam bem, por fim, nós encontramos os limites de revogação. O que não é possível revogar? Em primeiro lugar, o ato que é exaurido. Aquele ato que já produziu os efeitos jurídicos, eu não posso revogar. Por exemplo, um ato de autorização de férias do servidor. Passados 30 dias, não tem mais como eu revogar aquele ato. O servidor já tirou as férias dele. O ato vinculado, que é aquele ato que não tem margem de escolha, não tem análise de mérito, eu não posso revogar. Então, esse aqui é o que é mais cobrado em provas, tá? O ato vinculado, ele não pode ser revogado. O ato que integra procedimento também não pode ser revogado. Então, imagine dentro de um processo de licitação, eu estou lá na fase de análise das propostas e agora eu resolvo revogar a comissão de licitação. Isso não pode, tá? Então, atos que integram procedimento, eles não podem ser revogados. Ok? E atos que geram direitos adquiridos também não podem ser revogados. E finalizando o nosso princípio da autotutela, nós vemos o seguinte, ó, existe um limite para que a administração pública faça anulação dos seus atos. Ok? O limite é de 5 anos para a anulação de atos ilegais, salvo se houver má-fé na prática do ato. Aí não há o limite de tempo. Ok? Então, a administração pública tem, em regra, 5 anos para anular os seus próprios atos. Ok, pessoal? Vem comigo agora para o quadro. Vamos esquematizar o que a gente aprendeu até aqui. Abraço.